vocês. Uma alegria a gente estar aqui mais uma vez, mais um domingo, mais um dia do Senhor, no qual a gente se reúne para adorar, bendizer, para louvar o seu santo nome. Como é bom a gente se encontrar nesse dia santo, dia sagrado, dia reservado para adoração. Que o Senhor Deus possa ser louvado por nossas vidas. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias agora no Salmo de número 39. Abra sua Bíblia comigo, por favor, para nós lermos juntos esse Salmo. Salmo 39, nós vamos ler ele de maneira alternada. Lendo assim todo o Salmo, eu vou ler aqui os versos ímpares e a igreja os versos pares. Salmo 39. Diz assim a palavra de Deus: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão, estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à sua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome aleito, antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Amém. Esse salmo é o salmo contra a vaidade da vida, a vaidade que é a pura procura pelo vento, pela neblina, pelo vapor. O salmo está dizendo para nós aqui: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se aquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os leva. Pura vaidade. O salmista está dizendo para nós, irmãos, hoje, assim como diz o verso 7, e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Hoje o que a gente precisa aprender, irmãos, é ter a esperança totalmente voltada ao Senhor. Abandonar as nossas vaidades, abandonar tudo que nós temos por riqueza, e só no Senhor se nos colocar, só no Senhor buscar a nossa esperança. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra que entra no nosso coração, ó Deus, com profundidade. E que hoje, ó Pai, nós possamos sair daqui confiados unicamente na tua esperança. Que possamos, ó Deus, colocar o nosso coração em ti unicamente, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a abandonar todas as nossas vaidades. Nos ajude, ó Deus, agora, nesse momento, deixar as nossas preocupações para trás, para que nosso coração agora, ó Pai, possa se colocar diante do Senhor, que nós possamos colocar a nossa mente, ó Deus, em Ti, que a gente possa colocar agora, ó Deus, nosso coração voltado para o Teu louvor unicamente, Senhor.
Afaste de nós as preocupações da semana, as dores, ó Deus, das quais temos enfrentado, as lutas que temos batalhado, ó Pai, para que nesse dia, diante do Senhor, para que nesse momento de culto, possamos voltar a nosso ser totalmente a Ti, ó Deus. Nos ajude a nos concentrar, ó Pai, mesmo em meio a uma cidade bagunçada, mesmo em meio a uma cidade em alvoroços, diante de tanta realidade, que nós possamos colocar nosso coração na esperança que temos no Senhor. Obrigado, Pai, por isso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, vamos ficar de pé, cantar um hino e no 63, as muitas bênçãos. Versos 25 a 34. Esse momento de consagração, na qual nós nos colocamos diante de Deus para confessar os nossos pecados, para colocar diante de Deus as nossas falhas. Esse texto tem muito a nos ensinar também. Mateus, capítulo 6, versos de 25 até o 34. Nós vamos também ler de maneira alternada, como antes. Diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Amém. Palavra bendita do nosso Senhor Jesus, nos ensinando aqui no seu sermão que qualquer ansiedade de sustento, qualquer ansiedade de algo que possamos ter, imaginar ter, pensar em ter, nada disso é válido para nós. Tudo isso é vaidade. O Senhor Jesus fala para nós não nos preocuparmos com isso. O que a gente precisa fazer, e o texto dá essa ordem para nós, o que a gente precisa fazer, a ordem está em buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, todas essas coisas que a gente anseia, vos serão acrescentadas. Meus irmãos, crer nisso é muito difícil. Crer que o Senhor vai nos suprir é muito difícil. E mais difícil que crer nisso é agir assim. A gente precisa colocar essa promessa do Senhor no coração e pedir para o Senhor: Senhor, que eu viva assim. Saber esse versículo, muitas vezes a gente sabe. Buscar, pois, o Senhor em primeiro lugar. Buscar, pois, em primeiro lugar o Senhor, o seu reino, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o difícil é na manhã. O difícil é na segunda-feira. É crer nisso e agir dessa forma. Nós vamos orar agora, irmãos, pedindo a Deus perdão de pecados. Confessar a eles, confessar ao Senhor o quanto nós temos pecado nisso. O quanto nós temos agido de maneira contrária ao que a sua palavra nos ensina. Pedir perdão para Deus e pedir para o Senhor: Senhor, nos fortaleça, para que a gente possa viver o que temos aprendido diante do Senhor. Vamos orar em alguns momentos, pedindo a Deus por isso. E depois de alguns instantes, de maneira silenciosa, eu pedi que o presbítero Marcos, por favor, nos visite essa noite. Por favor, faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por esta noite, Pai, estarmos reunidos na tua casa, Pai. Muito obrigado por o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos em comunhão, Pai, quebrantados nesse momento, Pai, humilhados, Pai, perante nosso pecado, mas pedindo perdão, Pai, mediante o sangue do teu Filho que nos salvou, Pai. O Senhor nos abençoe, Pai, o Senhor cuide de nós, Pai, o Senhor transforme cada dia mais nosso Deus, Pai, que nós estejamos buscando em Ti a santidade, Pai, a tua presença, Pai, esteja abençoando cada uma dessa comunidade, Pai, para que juntos, Pai, possamos crescer, Pai, como igreja em Cristo, Pai. Amém. Obrigado por este curso, esteja abençoando, nos conduzindo, Deus. Amém. Amém. E na certeza, na graça e misericórdia do nosso Senhor, nossos pecados estão perdoados diante de Deus. Por isso que a gente vai ficar de pé agora e vai cantar, vai agradecer, vai louvar o Senhor, falando para Ele tudo que nós agradecemos e louvamos ao seu nome. O texto de Malaquias 3, verso 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa,
E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Esse é o momento também para você que trouxe seu dízimo, sua oferta. Faça agora no gasofilácio. Vamos cantar. Vamos cantar esse cântico chamado Melhor Lugar. A gente cantou no início, né? É um cântico bem bonitinho, bem fácil de cantar, e que ele fala do que nós precisamos nessa noite, que é confiar, que nós temos o melhor lugar. Vamos cantar então?
e encontrar nele a esperança que nós queremos. Então é isso que a gente vai cantar hoje aqui nesse cântico Só em Ti. Preciso
pedimos a Pai, porque estamos tão fracos, somos tão falhos, Pai, como diz o cântico, precisamos de Ti, Pai, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua proteção. O Senhor nos conduza, Pai, agora no decorrer desse culto, abre o nosso coração para estar ouvindo a Tua palavra, para escutá-la e para também executá-la durante a semana, Pai. Essa é a minha oração que eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Chamar os pequeninos, para frente, por favor. Muito bem. Hoje estão conosco aqui, né? É uma alegria a gente tê-los. Eu sempre peço para que eles venham à frente, não é porque eu acho eles muito bonitos. Eles são bonitos, né? São lindas as nossas crianças. Mas eu peço para que elas venham à frente para você na semana lembrar de orar por eles, né? Ora pelas nossas crianças, ora por cada uma delas, né? Lembra o rostinho delas, lembra, né, da sua fofura, mas saiba que eles carecem tanto de Jesus como nós. Eles têm lutas, né, nas suas vidas, mesmo infantis ainda, né, eles ainda têm lutas, assim, mesmo assim têm lutas, e eles carecem do Senhor Jesus. Então ore por cada um deles, né? Nós vamos orar, pedir para a Sofia aqui fazer essa oração pelas crianças. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigada por estar aqui na casa do Senhor, por mais um dia. Eu vim aqui agradecer para o Senhor, por o Senhor nos dar mais um dia aqui para vivermos, fazermos lembranças boas e também vim aqui para aprender mais da Tua palavra. Vim também aqui pedir para o Senhor perdoar nossos pecados e também esqueci de falar para agradecer pelo pão de cada dia que o Senhor nos tem dado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Muito bem, pode lá, devagar, devagar. Muito bem, irmãos, nós vamos para a mensagem de hoje. E hoje nós vamos para Eclesiastes, tá bom? Eclesiastes, capítulo 6. Eclesiastes, capítulo 6, vamos dos versos 1 a 12. Na verdade, todo o capítulo de Eclesiastes. Eclesiastes está no meio da Bíblia aí, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 6, de 1 a 12. E eu tenho por tema dessa mensagem Vida Sem Sabor. Vida Sem Sabor. Esse é o tema da mensagem de hoje, de Eclesiastes 6, de 1 a 12. Eclesiastes, você sabe bem, foi escrito pelo rei Salomão, né? O rei Salomão, ele se chama aqui, né? Ele se dá o codinome de o pregador. O rei Salomão, ele é o pregador que nos fala das suas experiências, né? A gente imagina que ele já estava bem velho aqui, já em avançada idade, muito sábio, e ele quer nos ensinar acerca de muitas coisas. É como se um pai tivesse escrito para o seu filho mais novo, né? O pai falando para o filho, olha, eu já vivi isso, sei o que deu certo e o que não deu certo. E o rei Salomão está escrevendo isso para o seu filho, e este livro virou um livro para a igreja. Por isso que ele se chama Eclesiastes, né? O livro para a eclesia, para a igreja. Então, os ensinamentos do sábio rei Salomão, o homem mais inteligente desse mundo, veio que ele escreveu para o seu filho, fica para nós hoje, né? Para a igreja. Então, o capítulo 6 de Eclesiastes diz assim: há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que pois de balde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda
que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome, e sabe-se o que é homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto o homem. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta com sombra, quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, viva e eficaz, ó Deus, tem tanto a nos dizer. Ó Deus, que esse texto escrito há tanto tempo atrás, possa hoje, neste dia, ó Deus, na modernidade que estamos vivendo, na forma que estamos vivendo, fazermos, ó Deus, enxergar o que é vaidade na nossa vida e o que é de fato o mais importante. Nos ajuda a compreender isso, ó Deus. Eu sei quanto é difícil, mas que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, algo curioso que esse mundo moderno que a gente vive, esse mundo de hoje que nós vivemos, algo curioso é que nunca se leu tanto, nunca se escreveu tanto e nunca se viajou tanto como hoje. Isso é muito interessante a gente observar na modernidade, na vida, na rotina do homem comum, do brasileiro comum. As pessoas hoje em dia leem e escrevem muito, todos os dias, e infelizmente não aprendem nada, porque elas leem muito e escrevem muito nas mídias sociais. Isso explica porque ninguém está aprendendo nada, e o homem não tem ficado mais inteligente do que o passado. A leitura de hoje não são leituras proveitosas, são leituras de curiosidades, e nada mais faz sentido. Um pensador contemporâneo explica isso dizendo assim, que as pessoas estão multiplicando as coisas que vivem e fazem, porque elas não sentem mais sabor na vida. Tá? Elas não sentem mais sabor no que elas fazem. E elas precisam multiplicar o que elas estão fazendo para que elas ocupem o seu tempo. Para que elas não fiquem paradas, refletindo sobre a vida da qual elas estão passando. O que esse pensador contemporâneo diz também é que por isso que as pessoas de hoje vivem uma vida sem sabor. É como se, ele faz uma comparação muito interessante, é como se a vida hoje em dia fosse um restaurante por quilo. Sabe quando a gente vai no restaurante por quilo e a gente pega lá o chuchu, a gente pega um pedaço de carne, a gente pega um pouco de milho, a gente pega um macarrão ou um pouco de arroz, e a gente vai comer aquela comida e parece que tudo tem o mesmo gosto? Sabe? O mesmo tempero está no chuchu, o mesmo tempero está no bife, o mesmo tempero está no macarrão, e você come e parece que tudo tem o mesmo sabor. Esse pensador, ele está falando que a nossa vida está muito parecida com um restaurante por quilo.
Porque a gente quer fazer tudo. A gente quer ler muito, a gente quer escrever muito, a gente quer falar muito. E é por isso que as pessoas hoje em dia viajam tanto também. Muitas pessoas hoje têm saído, viajado e desejado conhecer lugares novos, mas não por um mero conforto pessoal, mas sim porque elas estão perdidas, sem saber para onde ir, e querendo encontrar em outros lugares o sabor que lhes falta. É interessante esse pensamento de alguém que não é crente, de um filósofo da nossa era. E assim as pessoas vão viajando no mundo, assim as pessoas vão experimentando comidas diferentes, de lugares diferentes, assim as pessoas vão lendo coisas diferentes para tentar achar em alguma coisa um sabor que lhe falta. Queridos, a gente precisa refletir sobre isso hoje, porque esse texto de Eclesiastes quer nos ensinar realmente sobre isso. Salomão, o sábio rei, o homem mais inteligente do mundo, ele vai falar dessa insatisfação que a gente vive, dessa busca por um sabor na vida, seja em algo que a gente lê, seja em uma figura que a gente reflete, seja em um restaurante novo, ou seja numa viagem que a gente tenta fazer. Será que a gente vai encontrar essa satisfação? Bom, o capítulo 6 de Salomão vai tentar nos explicar sobre isso. E a primeira coisa que ele vai falar é sobre um grande mal que a gente vive. Olha só que interessante. Salomão começa o verso 1 do capítulo 6 dizendo assim: há um mal que vi debaixo do sol. Lembre-se, Salomão já estava avançado em dias. Salomão já tinha vivido muita coisa. E agora, ele, inspirado por Deus, ele quer falar: eu vivi uma coisa que é muito ruim e eu quero te falar o porquê disso. O homem do capítulo 6 aqui, Salomão diz que ele não buscava riqueza. Olha que interessante. Essa pessoa da qual Salomão está falando aqui não buscava riqueza, porque ela já tinha muita coisa. Ela já era muito rica. Ela já era famosa. Já era cheia de prestígio. Mas este homem não podia apreciar o que tinha. Olha o que diz o final do verso 2 aí. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. É interessante Salomão dizer isso, não é mesmo? É um grande mal que ele viu de uma pessoa que tinha muitas coisas, tinha muitos bens, mas não aproveitava o que tinha. E quando Salomão afirma que essa situação difícil pesava sobre este homem, ele quer dizer que é algo frequente na sociedade. Quando ele está falando isso, olha, eu vi um mal sobre o mundo. Eu vi um mal debaixo do sol. E esse homem que eu estou falando para vocês aqui, que tinha muita coisa, mas não podia aproveitar, esse homem é um homem comum da sociedade. É um homem que vive por aí. Salomão está falando disso. Assim como o salmista, no Salmo 39, diz, no verso 6, ele diz: com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão ele inquieta, amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. Assim Salomão está falando a mesma coisa. A gente se inquieta com as coisas deste mundo, a gente se inquieta tentando conquistar muitas coisas, e no fim das contas a gente não está aproveitando nada. Se a gente comparar e colocar a nossa confiança no que nós temos, nos bens que nós já conquistamos, ou no que nós queremos conquistar, meus irmãos, Salomão está falando que isso vai pesar sobre nós. Isso vai pesar sobre nós.
E ele fala que foi Deus que não lhe concedeu isso. Deus não permitiu que ele se contentasse com o que ele tinha. Meus irmãos, sem Deus na nossa vida, sem a gente parar para ver Deus na nossa vida, o que espera de nós é o descontentamento. Somente quando a gente coloca a nossa vida, no Senhor, no centro dela, é que a gente vai poder experimentar alguma alegria verdadeira nesse mundo. O pastor Philip Ryken, ele diz assim, que o temor do Senhor não é apenas o princípio do saber, mas é também a fonte de satisfação. É muito interessante isso, porque a Bíblia afirma as duas coisas, né? A Bíblia afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas ela afirma também que no Senhor é que se tem a satisfação. E Salomão está dizendo aqui, olha, uma vida vivida assim, da qual não se sente mais sabor de nada nesse mundo, Salomão está dizendo, é melhor que você não tenha nascido. Do verso 3 ao verso 6 aqui, Salomão está falando, este homem era melhor não ter nascido, era melhor ele não ter nem visto o sol. Lembre-se que no Antigo Testamento, ter muitos filhos era uma bênção, né? O Antigo Testamento deixa claro isso. Aquele homem que tivesse muitos filhos, esse homem seria abençoado. Lembre-se também que viver muitos anos era ser muito abençoado também. E é por isso que esse homem aqui, Salomão diz que ele tinha 100 filhos. E ele diz que ele viveu aqui quantos anos, né? Ele viveu aqui 2000 anos. Né? Salomão está falando assim, né? O homem mais velho que já viveu foi Matusalém, né? 969 anos. É como se ele tivesse vivido 2 vezes o homem mais velho deste mundo. Ele está falando, é alguém muito abençoado. Ele teve todas as bênçãos que alguém do Antigo Testamento poderia ter. E o texto diz que a sua alma não se fartava. Ele tinha todas as bênçãos, mas ele não se sentia farto. O que ele está dizendo aqui é que você pode ter tudo nessa vida e mesmo assim ser um miserável. Alguém que fosse melhor não ter nascido. Porque se for para viver assim, sem sentir sabor nenhum, é melhor que você não tenha nascido. E Salomão vai chegar na triste conclusão de que para ter uma vida dessa, um aborto é mais feliz que você. Que triste, não é? Que tristeza! Que comparação mais dura do sábio rei Salomão para aqueles que não encontram satisfação nessa vida, para aqueles que não encontram alegria nesse mundo. Salomão está falando que a comparação que essas pessoas têm é a comparação de quem não nasceu. Como tem sido a sua vida, meu irmão? Como tem sido a sua busca? No que você tem tido satisfação nos últimos dias? Você realmente tem sentido sabor nas coisas que você tem vivido? A gente precisa pensar nisso. E o pior é que Salomão continua aqui no verso 7, e ele vai dizer que, olha, o nosso apetite é insaciável. Né? Todo o trabalho do homem é para sua boca. E, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Meus irmãos, parece que a gente não tem mais folga para tentar ganhar o que nós desejamos tanto lá na frente. A gente precisa nos alimentar para ter força para trabalhar, e aí a gente trabalha para ganhar o dinheiro, para se alimentar, para ter força para trabalhar. Parece que a nossa vida está sendo essa. Parece que é um ciclo vicioso de insatisfação. Eu vou para o meu trabalho porque eu preciso viver, e eu vivo
para ter força para eu vir para o meu trabalho. Parece que a nossa vida é essa. O que Salomão diz aqui, meus irmãos, é que se você acha que a vida só vai melhorar quando você conseguir comprar o que você está precisando, comprar o que você está querendo, se você acha que a sua vida só vai melhorar quando você tiver a sua casa própria, ou quando você conseguir passar naquele concurso, ou quando você tiver aquele emprego do seu sonho, ou quando o prefeito asfaltar a sua rua, ou quando os seus filhos pararem de te dar dor de cabeça, ou quando você tiver mais tempo para descansar, ou quando o seu marido ou a sua esposa estiver melhor, ou quando você tiver mais saúde, saiba de uma coisa: você não vai ter paz. Você não vai ter satisfação. Porque quando isso acontecer, quando você tiver a sua casa própria, ou quando você passar no seu concurso, ou quando você tiver o emprego que você quer, ou quando o seu filho já parar de ter dado dor de cabeça, ou quando o prefeito já asfaltar a sua rua, ou quando a sua esposa ou o seu marido estiver melhorado, quando isso acontecer, você vai querer outra coisa. Você vai querer outra coisa. O seu apetite é insaciável. Olha só o que diz aqui, verso 7. Todo o trabalho do homem para sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Salomão está falando de você. O sábio rei Salomão está falando de você. Você, quando está colocando a confiança da sua alegria nas suas conquistas, saiba que o seu apetite é insaciável. Tem um exemplo muito interessante disso. Eu li certa vez sobre isso, eu achei muito interessante, eu guardei. Sabe quando algumas pessoas estavam escavando aquele acontecimento da cidade de Pompeia, né? A cidade de Pompeia foi aquela cidade do Império Romano que foi devastada por um vulcão, né? O vulcão Vesúvio, muito famosa essa história. E no ano 79 depois de Cristo, né, foi destruída aquela cidade. Quando os escavadores começaram a pesquisar e a escavar, eles encontraram muitos vestígios e muitos fósseis de pessoas, né? O vulcão fossilizou rapidamente as pessoas e eles conseguiam ver detalhes muito vívidos daquela situação. E uma dessas situações, né, uma dessas pessoas ficou muito marcado para mim, né, porque uma mulher foi encontrada, né, correndo para o portão da cidade. Só que ela estava como se os pés estivessem para o portão da cidade e o seu tronco voltado para outra coisa. Ela estava muito torta. E isso chamou a atenção dos escavadores. Por que ela estava correndo e ela se voltou? E aí o vulcão pegou ela. E eles ficaram pesquisando o porquê disso tudo, né? E, como eu disse, a figura da pessoa ficou muito preservada nessa fossilização. E eles conseguiram verificar o olhar dela, para onde ela estava olhando. E eles conseguiram identificar que ela estava olhando para uma bolsa repleta de pérolas que havia caído das suas mãos. Ela deixou de correr porque os seus olhos estavam voltados para uma bolsa cheia de riquezas. Essa pessoa somos nós, meus irmãos. Salomão está dizendo que somos nós. Nós que estamos vivendo uma vida desejando algo que não traz satisfação para a gente, que não traz vida para a gente. O verso 8 está dizendo, além disso, o verso 8 está dizendo assim: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos?
Salomão está falando assim, olha, não é nem a riqueza vai trazer satisfação para você, e muito menos a sabedoria. Nem mesmo as pessoas astutas vão ter a satisfação do que vivem. A gente precisa saber para onde a gente está olhando. Onde está o nosso norte? Onde está a minha visão? Para onde eu estou olhando? Eu não estou olhando para a bolsa cheia de pérolas. Eu estou olhando para a sabedoria, para a sagacidade desse mundo. Para onde eu estou olhando? Para onde, o que meu coração tem desejado ao longo da minha vida? Mas o sábio rei nos dá uma dica para a gente caminhar para o lado certo. E ele vai dizer aqui para nós, a partir do verso 9: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Salomão está querendo dar uma dica importante aqui. Melhor é a vista dos olhos, para onde você tem olhado. Ele quer orientar, ele quer corrigir a sua visão, para que você olhe para o lado certo. Melhor é o que está na sua frente. Melhor é o que está na sua frente. Melhor é para o que você já tem. Melhor é você ter o seu olhar fixo no que você já tem. Melhor é o que está na sua frente, é o que está à vista dos seus olhos. Meus irmãos, parece que a gente não tem satisfação. Sabe por quê? Porque parece que a gente não está satisfeito com o que a gente já ganhou, já conquistou. A gente conquista tantas coisas e parece que não usufrui do que o Senhor Deus já nos dá. E aí o verso 3 nos ajuda ainda mais. A tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, e sabe-se que o homem que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas aproveita isso o homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Salomão está dizendo assim: seja satisfeito com o que você já tem, porque o Senhor Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Quando nós vivemos, meus irmãos, uma vida de insatisfação com as coisas que nós temos, é como se a gente falasse para Deus assim: Deus, você não sabe o que é melhor para mim. Você não sabe o que é melhor para mim. Você não sabe o que me alegra, Senhor. Você não sabe o que me deixa feliz. É isso que a gente fala para Deus quando nós vivemos insatisfeitos com as coisas que nós temos. Meu irmão, Salomão quer endireitar a sua visão hoje. Salomão quer colocar você na satisfação, para que você viva feliz. E ele está falando: seja satisfeito com o que você já tem. Muitas pessoas brigam com Deus em suas orações, achando que Deus se esqueceu delas. Falando: Senhor, e aquilo que eu te pedi há tanto tempo, o Senhor não vai me dar, não. E aí as pessoas entram em uma luta com Deus, falando: Senhor, você não sabe o que eu preciso. Você sabe que Jó também viveu isso, né? Jó foi um homem que era muito íntegro diante de Deus. E o que aconteceu com ele foi que ele se arrependeu de tentar discutir com Deus. É isso mesmo, Jó foi muito persistente, né? Paciente não é a melhor definição, não. Jó foi muito persistente. Porque num determinado momento do livro, ele começou a discutir com Deus. E ele vai dizer para Deus que olha, Deus, eu não sei por que você está fazendo isso comigo. Eu não sei por que o Senhor está fazendo isso na minha vida. E depois que ele discutiu com Deus
Depois que Jó discutiu com Deus, de dentro do redemoinho, o Senhor fala com ele, e aí Jó confessa o seu arrependimento. E Jó diz assim: na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Só depois de ter discutido com Deus, de ter falado que Deus não sabia o que ele precisava, de ter falado que Deus estava fazendo algo que ele não merecia, ele vai e fala: olha, eu me arrependo, porque eu não entendia essas coisas. Queridos, nós temos que parar de discutir com Deus. Nós temos que parar de falar para Deus: Deus, você não sabe o que eu preciso. A gente tem que parar de discutir com Deus falando que Deus não sabe o que me deixa alegre, o que me deixa satisfeito. Lembre-se, Deus tem uma sabedoria infinita. Ele conhece as coisas de maneira infinita, do início ao fim. Ele sabe muito bem o que você precisa. Ele sabe muito bem o que você precisa ter agora. Ele sabe muito bem que essas coisas são para você e é para você ser satisfeito nessas coisas agora. E Paulo escreveu também algo assim em Romanos 9:20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode um objeto perguntar quem o fez, por que ele fez assim? Pare de discutir com Deus. Pare de falar para Deus que você precisa disso ou daquilo. A gente precisa olhar para as coisas que nós temos. Olha o verso 9 de novo. Melhor é a vista dos olhos do que o olhar ocioso da cobiça. Seja satisfeito com o que você tem. Outra coisa importante para a gente aprender aqui, e que o sábio rei Salomão nos ensina, para de olhar para as coisas debaixo do sol. Para de olhar para as coisas debaixo do sol. No finalzinho do verso 12 diz: quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Para de olhar debaixo do sol, meu irmão. É como Salomão nos mostra que a gente fica olhando para as coisas criadas, sabe? A gente está olhando só para esse lugar aqui que a gente vive. A verdade é que nesse lugar que a gente vive, a gente não vai ter satisfação plena. Nesse lugar aqui que a gente vive, Salomão está falando uma verdade, sabe, aquelas verdades nuas e cruas. Ele está falando aqui nesse lugar que a gente vive, debaixo do sol, a gente não vai ter satisfação. A nossa satisfação não está nesse lugar, meus irmãos. O sábio rei Salomão quer te dizer já isso. O homem mais sábio desse mundo, o homem mais rico que essa terra já viu, está dizendo para você: aqui a gente não encontra satisfação. A gente vai encontrar satisfação verdadeira acima do sol. A gente só vai encontrar satisfação verdadeira se a gente parar e olhar para o que está além do sol. O livro de Eclesiastes, ele não promete trazer respostas para as coisas debaixo do sol. Ele promete trazer respostas para as coisas acima do sol. A gente precisa olhar para essas coisas. Confiar que lá no céu, aonde Deus mora, lá sim estará a nossa satisfação. Meus irmãos, mesmo diante de tantas incertezas, mesmo diante de tantas dificuldades, de conseguir deixar as coisas na mão de Deus, de conseguir deixar a nossa satisfação nas mãos de Deus, a gente precisa parar um pouco de correr esse ciclo terrível que a nossa vida nos faz correr, de comer para trabalhar e de trabalhar para comer. Sempre que você estiver se sentindo assim, saiba de uma coisa:
Lembre-se que só há uma coisa que pode lhe trazer alegria e satisfação. É se você olhar acima do sol. Se você olhar para o Senhor, se você olhar para Deus, se você colocar a sua confiança nele, se você colocar a sua esperança nele, se você colocar a sua satisfação nele, aí sim você vai ter um momento de alegria e de paz. Meu irmão, quando você estiver preocupado com alguma coisa, quando você estiver preocupado com alguma coisa que está te faltando, que você acha que é isso que vai te trazer satisfação, quando você achar que isso é o que vai te trazer sossego, o que vai te trazer paz, fala para o Senhor assim, ó, Senhor, você sabe o quanto eu estou vazio. Você sabe que eu estou me sentindo vazio agora, Deus. Senhor, me ajuda a não fugir dos meus problemas, mas transforma-os em você. Ensina-me que você é suficiente para mim. Me ensina que a sua graça me dá paz. Me ensina que a sua alegria me traz alegria. Me ensina que só em Jesus eu posso ter a paz que tanto eu careço. Faça essa oração. Quando você estiver se sentindo vazio, peça para Deus que Ele vai te dar satisfação. Confia nele. Confia nesse Deus de paz. Confia. Porque um dia os profetas disseram assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E nada mais a gente precisa. Nada mais a gente precisa do que ter Deus no nosso coração. Ele é que vai satisfazer. Esse buraco que está no nosso coração, no qual nos faz tentar ganhar o mundo, ele só vai ser preenchido se nele estiver o Senhor. A nossa satisfação só vai ser preenchida se nela estiver o nosso Senhor. Meu irmão, se você sofre com isso, se você sofre na sua semana, peça para Deus: Deus, cubra esse buraco, para que eu possa me sentir satisfeito em todo dia. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém. Vamos cantar mais um cântico, mais um hino. Vamos ficar de pé. E a gente possa, diante desse hino que a gente vai cantar, orar ele e pedir para ele, para Deus, que Ele traga para nós essa satisfação toda. Vamos cantar. Glória
nos promete. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por toda a Tua graça, por toda a Tua bondade, por toda a Tua palavra, Deus, que escrita aqui diante de nós, ó Deus, quando foi lida nessa noite. Obrigado porque ela traz tantas verdades, tantas questões importantes para a nossa vida hoje, ó Deus. Obrigado porque Salomão escreveu há tanto tempo atrás, ó Deus, inspirado por Ti, ó Deus, e ela reflete a humanidade de hoje, ela reflete o nosso dia a dia hoje, ó Pai, e que ela fala tanto sobre essa falta de satisfação que nós temos na nossa rotina, no nosso trabalho, nos nossos estudos e na nossa família, Deus. Que o Senhor hoje, ó Deus, possa ter transformado isso. Que a Tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, ó Deus, que é cheia de graça, possa transformar o nosso coração, ó Deus, a ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida satisfeita no Senhor, ó Deus. Que a gente pare de olhar para as coisas aqui debaixo do sol, que a gente pare de olhar, ó Deus, para as coisas que nós queremos um dia conquistar, e que a nossa satisfação esteja, Deus, no que o Senhor já nos deu, no que nós já temos, no que o Senhor já nos presenteou, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos ajude, ó Deus, a controlar as nossas ansiedades, as nossas aflições. Nos ajude, ó Deus, a controlar nosso apetite, ó Deus, por coisas novas. Que a gente possa, ó Deus, ter o coração todo voltado para Ti, ó Deus, e que isso nos satisfaça. Nos ajude, ó Deus, a cada dia que passar, que a gente encontre no Senhor maior satisfação. Nos ajude, ó Deus, a contar as bênçãos que o Senhor já nos deu e saber que somos verdadeiramente muito felizes, muito abençoados. Nos ajude, ó Deus, a olhar para tudo que o Senhor já nos presenteou, já nos concedeu, e nisso a gente poder se alegrar nesse mundo terreno que vivemos. Nos ajude a ver na obra de Jesus a maior alegria que podemos ter, porque é nela que nós conquistamos o céu, a morada celeste, para onde vamos morar, ó Deus, a nossa eternidade, e lá viver diante do Senhor, felizes e satisfeitos por toda a eternidade, ó Pai. Ó Pai, nos abençoa todos nós que estamos aqui hoje, derrama sobre nós a Tua graça, cuida dos nossos corações, tire de nós toda ansiedade, tire de nós, ó Deus, todo apetite pelas coisas desse mundo. Ó Deus, que nos dê maior alegria na vida que temos contigo, Pai, contigo apenas. Obrigado, Deus, por esse dia de domingo, obrigado por esse culto que nós servimos ao Senhor, e que diante de tudo isso, o Senhor possa ser glorificado, Pai. Ó Senhor, abençoe nossos irmãos que estão carecendo de saúde, ó Deus, abençoe aqueles que estão precisando de Ti, ó Deus, de um conforto nos seus lares. Cuida de cada um daqueles que não puderam vir hoje, ó Deus, por alguma enfermidade, por algum empecilho na sua família. Que o Senhor, assim, os abençoe, ó Deus, para que eles possam se sentir melhores, ó Deus, estarem conosco da próxima vez. Cuida dos nossos irmãos que estão carecendo de Ti, ó Deus, abençoa. Abençoe aqueles também que precisam de trabalho, ó Deus, que precisam de clientes, que precisam do pão de cada dia. Que o Senhor possa nos conceder, ó Deus, de maneira amável, como tem feito em todo o tempo. Ó Pai, nos despeça agora na Tua paz. Possamos voltar para casa, ó Deus, embaixo da Tua paz, embaixo da Tua proteção. E que tenhamos uma semana abençoada, satisfeitos por ter o Senhor no nosso coração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para sempre. Amém. Amém.
Por ele sentar, irmãos.